lindo do meu coração, como vocês estão? Espero que estejam bem animados. Hoje é sexta-feira e como dizem por aí, sextou, mas hashtag fica em casa. Hoje, na nossa 7ª aula de História, nós daremos aí continuidade à unidade 3, onde finalizaremos essa unidade, a qual vocês já fizeram um resumo, né, na aula anterior. Isso facilitará bastante o desenvolvimento das atividades. Eu quero aproveitar esse momento antes de chegar a semana que vem, porque nós vamos nos falar agora segunda tem nossa live, né? Lógico, live. Mas nossa aula de português é só na terça-feira que vem. Eu já quero dizer algo que antes eu tinha dito que vocês iriam querer me vender, né, gente? Eu pedi até para não ser baratinho, mas agora eu acho que querem me dar de graça mesmo, por aí. Pensem bem, com carinho, se vocês vão me dar por aí, né? Mas tudo bem. Bom, em nossa aula de português, para variar, lá onde a tia corrigia as atividades sobre colar os adesivos, formando os substantivos compostos, na página 227, os últimos adesivos a serem colados. Realmente cola certo? É um guarda-sol. E na hora de corrigir, eu coloquei um guarda-chuva. É guarda-sol. Guarda-sol. Sol. Ai, meu Deus. Acho que eu estou querendo que chova. Não. Já está um frio bem gostosinho, não precisa chover. Mas se Deus achar que é prudente chover, que mande chuva também. Enfim, é guarda-sol. Página 227. Guarda-sol. Voltando aqui, a aula de história, com o resumo, né? E hoje, para finalizar a nossa unidade, nós vimos ao longo dela que os primeiros povos primitivos, eles eram nômades. Eles viviam se mudando de região para região em busca de alimento, né? Até porque eles ainda não tinham conhecimento do cultivo, né, da plantação, da criação de animais. Então eles não tinham ainda esse conhecimento. Lá no início da unidade dizia que eles eram nômades. Durante a pré-história, os povos primitivos conviveram com animais gigantes, onde nós vimos lá sobre a megafauna, animais enormes, como o bicho preguiça, o tatu gigante, tigre dentes de sabre, entre outros animais que nós vimos também ao longo da unidade. Com a descoberta da agricultura, e jamais ali pelo meio da unidade, nós vimos que eles passaram pelo processo de sedentarização, onde eles foram fixando moradia, né, em regiões, geralmente também próximo aos leitos, assim, as margens dos rios, porque eles de lá conseguiam, né, retirar a água, também tinham alimento e assim perceberam, né, com o tempo, eles foram percebendo que as sementes que eram descartadas germinavam no solo. Então eles viram que podiam cultivar, né, fazer o cultivo da alimentação, plantar para poder colher. E também vimos que as primeiras indústrias da humanidade surgiram com a queima do barro e a fundição de animais. Jesus, Senhor! É a fundição de metais. E com isso, né, já foram ali fabricando seus primeiros utensílios, até para terem como cozinhar, como armazenar, principalmente a água. Neste sentido, já é considerado que foi a primeira forma industrial que o ser humano conseguiu para a sua sobrevivência, desenvolver para a sua sobrevivência. Pois bem, peguem o livrinho de história, abram lá na página 88, onde nós iniciaremos a atividade de hoje, aqui para finalizar no início, 88 e 89. Depois nós vamos lá para o final do livro, fazer as atividades complementares e assim nós
Fechamos. Zé Fini na unidade 3. Então, observe a palavra cruzada abaixo. Domesticação de animais, número 1. 2, nômades. 3, sedentários. E 4, agricultura. Na página 89 diz: elabore as pistas cujas respostas completam a palavra cruzada sobre os seres humanos pré-históricos. Vimos aí que nós já temos a palavra cruzada preenchida. Geralmente vem as dicas para que vocês preencham a cruzadinha, né? Neste caso agora é o inverso. Vocês vão criar as dicas para as respostas que já estão na cruzadinha. Força na peruquete! E temos aí as possibilidades, logicamente que não precisa estar idêntico à da tia, porque você criou as dicas, mas que tenha o mesmo contexto, né? Afinal de contas, estamos falando da mesma coisa. Número 1, nome do processo que resultou na criação de animais pelos seres humanos. Domesticação de animais. Número 2, nome dado aos seres humanos que não tinham moradia fixa. Nômades. Número 3, características dos seres humanos pré-históricos que começaram a se fixar em um só lugar e a construir moradias. Sedentários. E número 4, os seres humanos passaram a cultivar o próprio alimento, agricultura. Agora, corram lá para o final do livro, atividades complementares, página 162. Vamos fazer a 172, 162, 163 e 164. E o que temos aí? Número 1. Sobre Luzia e seu grupo, identifique quais características indicadas nas alternativas a seguir estão incorretas e reescreva-as de modo a corrigi-las. Você vai marcar as alternativas incorretas, então já indica que tem mais de uma. Depois você vai fazer a correção delas aí nas linhas abaixo. Bom, controlavam o fogo. É verdade ou não? Verdadeiro ou não? Se for incorreto, você vai marcar. Se não, deixa. Eram sedentários. Sim ou não? Só marcando, né, gente? Estou perguntando se ou não, mas é só marcando. Construíam ferramentas de metais e enterravam os mortos. Marque as alternativas incorretas e reescreva-as corretamente. Número 2. A extinção da megafauna brasileira ocorreu há aproximadamente 10 mil anos. Marque um X na alternativa que justifica corretamente o desaparecimento desses animais. Foi a caça humana, mudanças ambientais como o aumento da temperatura, foi o desmatamento das florestas ou os terremotos naquela época. 3. Qual a relação entre a técnica de domínio do fogo e a chamada idade dos metais? Qual é a relação entre as duas? 4, página 163. Na pré-história, uma das formas de sobrevivência dos seres humanos foi a caça. Mas com o tempo, a relação com os animais foi se transformando, principalmente por meio da domesticação. Como isso aconteceu? Como chegou até este momento da domesticação? 5. Os cães foram os primeiros animais domesticados pelos seres humanos. Desenhe e explique a relação entre os seres humanos e seus cães em diferentes épocas. No primeiro quadro, esse que está à sua esquerda, né, observando o livro aí à sua frente, os seres humanos e os cães lá na pré-história. E à sua direita, os seres humanos e seus cães na atualidade. Faça um desenho e abaixo você vai dar uma breve explicação
sobre cada uma das imagens que você desenhou. Como se fosse uma legendinha. Na verdade, é uma legenda. Para que a pessoa que vai ver, eu, quando for corrigir, possa entender. E na página 164, o fogo permitiu, exercício número 6, aos grupos humanos pré-históricos a produção de instrumentos importantes para a sua sobrevivência. Identifique abaixo a técnica usada pelos povos primitivos. Temos aí a imagem de um vaso de cerâmica, né? Fogo e barro foi utilizado até chegar a este vaso. E fogo e metais, pontas de lança de ferro, é a imagem representativa. Então, você vai identificar cada uma das técnicas utilizadas aí para chegar a este resultado. Facinho, facinho. Mamão com açúcar batido no liquidificador para tomar de canudinho. Façam as suas atividades que já voltamos para a correção. E no número 1, as alternativas incorretas são: eles eram, dizendo aí, eram sedentários, né? Não, eles não eram sedentários, pelo contrário, eles eram nômades, até ficavam ali às margens de rios, né? Onde havia também mais vegetação, mais plantação, então eles mudavam constantemente. E a outra é: construíram ferramentas de metais. É a opção primeira, segunda, né, terceira e quarta, se formos olhar assim. Mas olhando como coluna, então a segunda e a primeira da outra, e corrigindo, construíram ferramentas de pedra lascada. No exercício número 2, é a segunda opção, mudanças ambientais como aumento da temperatura. Isso fez com que esses animais da megafauna desaparecessem. E aí a número 3, explicando a relação da técnica do fogo e a chamada idade dos metais. Com o domínio do fogo, os seres humanos primitivos desenvolveram a técnica da fundição de metais, utilizando-o para derretê-los e depois moldá-los. Novamente, não precisa estar idêntico, desde que tenha aí o mesmo contexto. Número 4, da 163, a resposta é: como aconteceu a domesticação de animais, né? Começou quando os filhotes de animais caçados passaram a conviver com os grupos humanos. Número 5, a resposta pessoal, porque você vai desenhar aí a domesticação lá na pré-história e hoje na atualidade, né? E hoje já é na atualidade, né? Ah, meu pai. 164, explicando as técnicas aí com a utilização do fogo. Primeiro a modelagem e depois a queima do barro, até conseguir formar este vaso de cerâmica. E o próximo, que é a pontas de lanças de ferro, fundição de metais como cobre, bronze e ferro, para depois moldá-los. Essa é a nossa aula de hoje e acabamos a unidade 3. Eu espero que vocês tenham gostado, pois agora acabou a unidade 3. Meus amores, bom final de semana, bom descanso, força na peruquete aí. Segunda-feira temos live, terça-feira temos aula. Beijos!